Galera, não entendam mal, isso aqui não é uma creepypasta de algum episódio perdido. Não, isso aqui realmente aconteceu. Tanto que até é confirmado por pessoas envolvidas na produção do desenho. E a internet já tá investigando isso há vários anos. E estamos bem próximos de uma conclusão. Mas o que é exatamente esse episódio adulto perdido? Basicamente, eu não sei se vocês vão lembrar. Ou com certeza vão, até porque é um episódio muito icônico. Não tem como esquecer, é Bob Esponja. Basicamente, temos Sailor Mouth, que é o episódio 38 da segunda temporada, onde o plot é o seguinte: o Bob Esponja, ele chega lá e tá jogando lixo fora, porém ele começa a ler os grafites que estão escritos na lata de lixo, e a partir daí ele começa a ler e rir sozinho, todo bobão, todo inocente, até que ele se prepara para um texto onde tá escrito uma palavra que ele não conhece: Mr. Krabs is a... mas ele não sabe qual é outra palavra. E aí ele pergunta o que é essa palavra pro Patrick, e o Patrick, burro pra caralho, tadinho, o Patrick, na sua inocência também, foi lá e explicou que não, isso daí é um realçador de sentença. Você fala isso, essas palavras, quando você quer deixar a sua fala bonita. Então o Patrick e o Bob Esponja entram no Siri Cascudo e saem falando esses palavreados aí. Todo mundo fica com raiva disso, fala que boca suja, tá ligado? E vão embora. E aí o seu Siriguejo percebe, fica muito bravo e fala que essas são palavras ruins e que não é pra o Bob Esponja e nem o Patrick falarem de nenhuma forma essas palavras. Ou seja, eles estão falando palavrão. Só que essas palavras, veja bem, elas estão censuradas por um som de golfinho. Eles estão xingando lá, mas quando eles vão falar assim, ô filho da... aí vem um som de golfinho. Inclusive é bem icônico esse tipo de censura. Eu acho que eu vou começar a fazer nos meus vídeos. E basicamente esse é o plot do episódio. O Bob Esponja e o Patrick descobrem o que é palavrão e saem xingando por aí. A questão é o seguinte: muita gente sempre ficou na dúvida, mano, como que será esse episódio sem a censura? E tanto que as pessoas estão tão curiosas que elas mesmas tentaram recriar o episódio só com palavrão. Claro, uma edição meio porquinha, mas pô, serve pra matar a curiosidade. Você pode procurar, o nome desse episódio literalmente só tem Sailor Mouth Uncensored Verse, Sailor Mouth versão não censurada. Não, é só isso que tem no YouTube. E muitas pessoas já tentaram gravar vídeo para tentar analisar meticulosamente a fala do Bob Esponja, para ver se dá para deduzir qual que é o possível palavrão, olhar o tempo que durou dele falando palavrão, olhar a pronúncia, tudo, a boca, mas sei lá, velho. Os caras viraram metaforando de descobrir palavrão em episódio do Bob Esponja, mas realmente nada muito conclusivo. E bom, os anos se passaram bastante tempo, até que a gente recebeu uma confirmação que existe uma versão desse episódio onde não tem essa censura. E isso foi confirmado numa própria entrevista com o dublador do Bob Esponja, o Tom Kenny, e outro produtor lá. Eles estavam conversando, entraram nesse assunto desse episódio famoso, até que eles confirmaram o que até então era só rumores. Existia uma fita por aí em algum lugar que tinha um episódio sem censura. E assim, eles foram dando detalhes sobre como foi produzir aquele episódio. Antes eles realmente não iam xingar, eles só estavam falando, sei lá, chegava Bob Esponja, você é um... tentavam fazer assim pra não ter que xingar. Só que eles perceberam que não tava muito longe com isso, tá ligado? Tava sendo lento, não tava saindo como deveria, não tava bom. Então o produtor deles, o produtor de dublagem, sei lá, ele chegou nos dubladores e falou: véi, xinga mesmo, pode xingar, pensa na pior coisa que você puder xingar aí, que, mano, a gente censura depois, mas pode xingar tranquilamente. Eles realmente xingaram, eles realmente falaram um monte de merda num episódio de Bob Esponja, desenho infantil livre pra todos os públicos. Mas tudo bem, é censurar depois. O Tom Kenny, o dublador do Bob Esponja na gringa, até disse que depois que escutou o dublador do seu Siriguejo xingando no final do episódio, ele nunca aprendeu tanta palavra nova em um dia. Então os caras pegaram pesado um pouco. Depois que eles contam sobre isso, eles falam que existe essa gravação tá em algum lugar, não, tipo, não jogaram fora, só, tipo, censuraram depois, mas a versão original ainda existe. Eles só não sabem onde estão, nem os dubladores, nem os produtores sabem onde tá esse negócio. Inclusive, o Tom Kenny até pediu pra gente procurar, porque ele queria muito ver a gravação original de novo, e pediu pra mostrar pra ele. Então, bom, temos literalmente a confirmação oficial de que existe um episódio de Bob Esponja onde ele sai tacando um monte de palavrão sem parar, genuinamente. O problema é, onde está a caralha da fita? Porque assim, se essa fita tá em algum lugar, ela provavelmente vai estar na Nickelodeon, guardada a 7 chaves, até porque eu imagino que eles não querem ter algo assim associado a um desenho infantil deles que rende um monte de dinheiro, bilhões de dólares, assim, não acho que ia ser muito bom pra imagem do Bob Esponja. Eu não acho que iam deixar, tá ligado? Mesmo se eles ligassem pra Nickelodeon e ver se ainda tem lá, e ainda é um negócio
troço muito antigo, capaz de nem eles saberem mais onde tá guardado isso, é tipo uma fita de sei lá quantos 10 anos. Então meio que a gente tem a confirmação de que isso existe, só não tem muito o que fazer a partir daqui. Porém, chamaram um cara chamado Paul Tibbitt pra um servidor do Discord aí. Ele foi um escritor desse episódio e também serviu como um diretor pros storyboards, ou seja, esse cara ele realmente sabe sobre o bagulho. E ele confirmou em mensagens que não, essa fita não tá na Nickelodeon, tá em outro lugar fora. Ou seja, realmente fica mais fácil. Ele também confirmou toda essa história. E meio que parou por aí essa história. Meio que essa Lost Media, ninguém ligou mais, até porque é um caso meio sem muitas informações. E tem outros mais interessantes acontecendo que os youtubers falam. Porém, contudo, todavia, entretanto, recentemente, com recentemente eu digo literalmente há dias atrás, semanas atrás, no dia que eu estou gravando esse vídeo, vazou o que parece ser alguns trechos do que seria esse episódio sem nenhuma censura. Um usuário do Twitter chamado de Bond, ele postou alguns clipes que chegaram nele. E aí a gente tem aqui a gravação, só que tem um porém, pode só ser IA. A IA, pô, já fizeram eu cantar uma música do Dri, tem IA da minha voz, como que não vai ter uma IA do Bob Esponja que consegue replicar ele falando palavrão? Mas, analisando o áudio assim com calma, aí ela tem um pouco de bastante dificuldade de replicar gritos, e na gravação o grito do Bob Esponja tá tipo, bem bom, tá tipo, bem feito, tá ligado? Mas não só isso, ele tá meio que igual ao episódio original, só que ele fica mais curto, porque logo depois tem a censura do golfinho. Na outra gravação, vazada, se vocês perceberem, o grito do Bob Esponja dura um pouco mais de tempo do que deveria e depois vem um palavrão. E temos essa gravação, não tem muito como saber de nada, muita gente considera ela bem convincente. Só que, há pouco tempo atrás, já temos mais uma nova atualização disso que é muito boa. Porque o usuário original, o Bond, ele postou no Internet Archive esses trechos vazados do episódio, pra todo mundo poder ter acesso e ficar preservado pra sempre. Internet Archive, pra quem não tá ligado, é aquele site que disponibiliza o Wayback Machine, esse negócio aí. É um lugar pra você arquivar coisa na internet pra sempre. Só que aconteceu um negócio, se você clicar agora, não tem mais. Foi deletado isso e não foi o criador, foi o próprio site que tirou do ar por causa que violava os seus termos de uso. E adivinham o que era? O Bond, ele recebeu um e-mail do Internet Archive, do site, dizendo por que o post dele foi removido desses trechos. E é literalmente a Paramount, que é a empresa, né, por trás da Nickelodeon, por trás do Bob Esponja, que é dona, removeu. Ela foi lá e removeu o bagulho do cara por copyright. Ou seja, assim, se fosse algo falso, forjado, feito por um fã ou de IA, eu não acho que a Paramount iria chegar lá e querer remover o que nem é delas. Se ele postou e removeram, é porque muito provavelmente é o original e os caras, eles perceberam, eles não querem deixar o bagulho, que é direito deles, vazar assim na internet boa. Então os caras foram lá e removeram. Realmente não sei porque eles teriam preocupação de remover esse bagulho se não fosse um negócio original mesmo. Então isso dá indícios muito absurdos de que provavelmente isso é canon, esse bagulho é real mesmo. E isso é bizarro pensar que tem um episódio de Bob Esponja adulto onde eles saem xingando pra cacete e não é falso, nem feito por um fã e nem por nada. Só agora a gente tá sabendo a verdade. Mas até agora é isso, tudo tá levando pro lado bom da força, que é o Bob Esponja xingar pra caralho. Se vocês quiserem mais vídeo de desenho, podem falar aí, porque eu adoro Bob Esponja, essas porra aí, muito foda. Um agradecimento aos parceiros do canal, muito obrigado por ajudar a manter esse canal vivo. Acho que like a Deus.